Bem, pessoal, eu vou explicar para vocês o exercício correspondente à nossa aula 1. A primeira pergunta, ele pede quantos átomos correspondem a 2 mols de átomos de ferro. Lembrando, ferro, o símbolo que representa esse átomo é Fe, certo? E a gente está trabalhando questões com relação à quantidade de matéria e a constante de Avogadro, certo? Quando a gente tem quantidade de matéria, mol, a gente pode dizer aqui que vão corresponder a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Como ele está trabalhando na questão a espécie química átomos, a gente também vai responder de acordo com o que está sendo pedido, certo? Lembrando que o mol de qualquer entidade química, sejam os elétrons, sejam íons, sejam moléculas, átomos, que é o caso da questão, a gente vai corresponder esse valor na constante de Avogadro, certo? Então, quantos átomos correspondem a 2 mols de átomos de ferro? Se um mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23, quando eu tiver 2 mols, então vou colocar aqui, 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23, certo? Átomos, já que a gente está trabalhando com essa entidade química. Na pergunta ele quer saber, ora, quantos átomos vão corresponder a 2 mols. Então, o nosso X da questão está aqui sobre a pergunta, né? Sobre o valor da constante. Então, a gente tem 1 mol está para 6,02 vezes 10 a 23 átomos, assim como 2 estará para X. Então, a gente vai usar aqui uma regra de 3 simples, lembrando que a gente vai ter 3 valores dados conhecidos para determinar a incógnita X, certo? Como é que a gente responde esse tipo de pergunta? Aplicando aqui a regrinha de 3, não é isso? A gente vai multiplicar os valores, né, das diagonais, como a gente diz, nos meios pelos extremos, e igualá-los. Então, vai ficar 1 vezes x, o pontinho está representando a multiplicação, e a gente vai igualar a 2 vezes 602 vezes 10 elevado a 23, certo? Aí, a gente já montou a nosso cálculo. O que a gente pode observar por hora? Que aqui, ó, gente, da primeira para a segunda grandeza, 1 passou a ser o dobro, né? Foi multiplicado aqui por 2, ó. Certo? 1 mol tem essa quantidade de átomos. Quando tiver 2 mols, que corresponde justamente ao dobro, que tá fácil de visualizar aqui, também esse lado de cá também vai ser multiplicado por 2, vai ser o dobro. Então, o que a gente tem? 1 vezes x vai dar x, né? E 2 vezes 602, aí eu venho aqui no cantinho, ó, faço a minha multiplicação sem muito trauma. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Se você observar quantas casas decimais tem após a vírgula, 2. Então, aqui também, no nosso resultado, também tem que ter 2 números decimais depois da vírgula. Então, aí a gente tem 12,04 como valor da nossa multiplicação elevado a 10, multiplicado vezes 10 a 23. Esse número pode ser apresentado numa resposta se ele tivesse o gabarito, ou poderia estar escrito assim, 1,204 vezes 10 a 24, que também estaria correto. A gente só fez aqui, ó, andar a casa decimal para a esquerda. Como o nosso expoente é positivo e a gente está andando no sentido contrário aqui do acréscimo dos números, dos zeros, essa quantidade aqui do expoente vai aumentar. Então, como eu andei uma casa decimal para a esquerda, aumenta o nosso expoente, já que ele é um expoente positivo, né? Isso, 23 passa a ser 24, já que a gente andou uma casa. Se eu andasse mais uma casa aqui, a vírgula ficasse antes do 1, a gente ia aumentar esse expoente para 25. Caso a gente andasse essa vírgula aqui do 2, né? Próximo do 2 para cá, depois do 0, a gente ia começar a diminuir o nosso expoente, já que ele é positivo. Então, toda vez que eu andar a vírgula para a esquerda, o expoente sendo positivo, eu vou aumentar esse valor aqui do expoente. Caso eu andasse para a direita, ele ia começar a diminuir. Então, as duas respostas estariam corretas se aparecesse uma das duas, né? Não faz sentido aparecer as duas. Mas se aparecesse ou essa, como gabarito, ou essa, as duas estariam o quê? Corretas. Na prática, foi o dobro, né? Do dobro do número de átomos que correspondia a 1 mol. Então, é 1,204 vezes 10 a 24 átomos a resposta, certo? Na segunda pergunta, a gente vai ter uma relação parecida, porque ele quer a quantidade de matéria correspondente a 12,06 vezes 10 a 30 átomos de enxofre. Então, eu lembro, 1 mol de entidades químicas, nesse caso ele está falando em átomos de enxofre, certo? 1 mol de átomos
vai corresponder pra gente 6,02 vezes 10 a 23 átomos, certo? Quando eu tiver 18,06 vezes 10 a 30 átomos de enxofre, ó, o símbolo do enxofre é o S, certo? Eu vou ter uma quantidade de matéria X. Ó, só mudou agora onde está a nossa incógnita, né? Qual é o ladinho que ela vai apresentar. Então, a gente tem que sempre colocar, ó, átomos embaixo de átomos, mol embaixo de mol, pra gente colocar o X da questão do lado correto, para não fazer confusão aí e errar a resposta. Então, o mol vai estar para 602 vezes 10 a 23, assim como 18,06 vezes 10 elevado a 30 vai estar para X, que é a quantidade de matéria que ele quer como resposta. Novamente, vou aplicar uma regra de 3 simples. Vou multiplicar, né, as minhas diagonais e igualá-las. A gente vai fazer 1 vezes 18,06. Vou fazer bem destrinchadinho, para vocês entenderem. 10 elevado a 30 igual a x vezes 6,02 vezes 10 a 23. Ou eu poderia ter colocado o x vezes 6,02 aqui desse lado. Também vai dar a mesma resposta, tá? O que é que a gente vai ter? 1 vezes 18 é só repetir aqui que é o mesmo número. 10 elevado a 30. Igual a x vezes 6,02 vezes 10 a 23. O que é que a gente vai fazer para achar o x agora? Se esse número aqui tá desse lado da igualdade multiplicando o x, ele tem que obrigatoriamente passar para o outro lado da igualdade dividindo, fazendo a operação que for inversa, seja inversa dele. Se ele tá multiplicando aqui, ele vai passar por outro lado da igualdade fazendo o quê? Uma divisão. Então, vou dividir ele, dividir 18 por 6,02 vezes 10 a 23. O que é que a gente observa? Agora a gente vai achar x, a gente vai efetuar a divisão. Se você observar, 18 e 6 são o quê? Divisíveis, né? E se a gente dividir 18 por 6, a gente vai encontrar que valor? 3, 6 vezes 3 não dá 18. E aqui, ó, 0 e 0, 6 dividido por, no caso a gente tá dividindo aqui por 2, né? Eles são divisíveis, a gente vai acabar tendo o valor numérico 3, ó. Só confirmando aqui, se eu pegar 602 vezes o 3, que já que tá dando resultado da divisão, ó. 3 vezes 2 deu 6, 3 vezes 0, 0, 6 vezes 3, 18. Já que eles são divisíveis. Então, confirma que essa divisão aqui vai dar um número inteiro. Deu 3 logo, né? Ah, acabou a conta? Não, a gente tem que ajeitar essa potência aqui. Lembrando, a gente tem a potência de 10, né? De base 10. 10 em cima aqui no numerador elevado a 30, dividido por 10 elevado a 23. O que é que a gente faz pela regra lá, né? Divisão de potências de mesma base, a gente vai repetir aqui a base, que é 10, e vai subtrair os nossos expoentes, que são quais? 30 menos 23, certo? Essa subtração vai nos dar o expoente correto agora. Então, ó, toda vez que eu tiver uma divisão de base, mesma base, repito a base, que é 10, e subtraio os expoentes, que são esses números que estão elevados aqui. Então, vai ficar 30 menos 23, que vai dar quanto pra gente? Vou subtrair aqui, ó. 3 para 10 vai dar 7, baixa o umzinho aqui, 3 menos 3, 0. Então, a nossa subtração aqui foi igual a 7. Ficou um número positivo, a potência, tá vendo? Aí, agora, a gente achou o x. A resposta nossa é 3 vezes 10 a sétima mol, já que é quantidade de matéria a nossa pergunta. O x da questão tá respondido aí, que é 3 vezes 10 a sétima mol, certo? Ficou um valor positivo, já que, ó, 30 é um número maior que 23. Então, repete o sinal aqui do maior, que é 30. Então, aí tá a resposta do nosso segundo e primeiro quesito da primeira aula. É só você conferir lá no seu material. Aula 1, exercício. E aqui tá a resposta.